aqui comentar, ó, dispositivos de comando, ó, aqui tem um interruptor unipolar, vamos ver como é que ele funciona. Então aqui pelo desenho, a gente está com um ponto de iluminação que está embutido no teto, né? Notem aqui tem um eletroduto, esse eletroduto está vindo lá, bom, tem todo um caminho que a gente não sabe como é, né? Mas uma hora vem do quadro, vem os dois condutores aqui, ó, de fase e de neutro, né? Esse aqui especificamente é o de fase e esse aqui é o de neutro, pelo desenho. Porque chegando aqui, ó, o F de fase está aqui. Notem o que acontece, ó, a fase, ela não se conecta na lâmpada. A fase, ela passa direto aqui, ó, não se conecta na lâmpada. Aí ela desce, vai até o interruptor, volta esse condutor. Então eu vou seguir o caminho da fase, olha. Fase está aqui, ó, e desceu lá. Este condutor que retorna é o condutor de retorno. Tá aqui o R, ó. Esse condutor de retorno vem e é conectado em um terminal da lâmpada. O outro terminal é conectado no neutro, que está aqui, ó. Então, o retorno ele pode energizar ou não. Se a pessoa faz o comando aqui no interruptor, o condutor de retorno fica energizado. Se ela interromper a conexão, a lâmpada fica totalmente desenergizada. Isso é interessante porque a pessoa que está lá com uma escada, as escadas tipicamente são feitas de alumínio, né, metálicas. Muitas pessoas... Bom, imagina, é uma questão estatística, né? 1000 pessoas vão subir numa escada metálica para fazer a troca de uma lâmpada. Dessas 1000, talvez 10 vão subir descalças na escada metálica, certo? E dessas 10, uma vai encostar no fio. Se fosse a fase, ela vai estar com uma conexão até o chão, tudo metálico, com o pé. Ela pode levar um choque, se assustar e cair da escada, né? Então é uma questão de segurança. Então aqui ficou dessa forma, aqui o retorno, a lâmpada. Notem como é que fica a representação fazendo o projeto, né? Então aqui tem um eletroduto, que corresponde a essa parte aqui. Aqui tem o ponto de luz, corresponde a essa caixinha. E aí tem mais esse eletroduto aqui, que está parte dele embutido no teto, parte dele embutido na parede, que seria essa parte aqui. Ó, vem fase e neutro, né, que corresponde a esses dois fios que estão aqui. E aqui fase e retorno, que são os dois fios que estão aqui. E aqui o circuito número 1. Tá aqui o S, né, que é o comando. Interruptor bipolar. Então seria um interruptor que é fase-fase, ao invés de fase neutro. Bom, eu particularmente nunca vi um interruptor bipolar em projeto residencial, mas vamos discutir. Então vem duas fases. Notem que no projeto que tem duas fases, nenhuma das fases vai até a lâmpada. As duas fases descem até o interruptor, voltam os dois retornos. Então a pessoa pode desenergizar a lâmpada antes de fazer a manutenção, a troca, etc. Notem que o esquemático, né? Duas fases do circuito 1, chegam no ponto de iluminação, desce pelo eletroduto duas fases e só voltam dois retornos, tudo do circuito 1. Aqui tem um interruptor de várias seções, vamos entender o que está acontecendo, olha. Chega pelo eletroduto aqui o condutor de fase, ele passa direto, né, não se liga nas lâmpadas, ele desce até o interruptor, volta do interruptor um dos retornos para essa lâmpada, outro retorno vai para essa lâmpada e outro retorno vai para a terceira lâmpada. E o fio de neutro lá original, ele vai e se conecta nas três lâmpadas. Então a pessoa aqui ela pode fazer o comando independente de cada lâmpada aqui, né, no caso de 60 watts. O diagrama está aqui explicando só da parte elétrica, né? Tem o neutro é compartilhado com todas as lâmpadas. E a fase, ela não vai direto, né? Aqui tem os três retornos que vão até aqui. E aí tem a fase aqui para a pessoa pode fazer a conexão na fase ou não. O diagrama que seria desenhado lá no projeto, né? Tem aqui o eletroduto com o cabo de fase e o cabo de neutro, né? Seria essa parte aqui, ó, ou até o ponto aqui de iluminação, né? Daí, notem o seguinte, até o comando vai uma fase e 3 retornos. É uma fase que é compartilhada com todo mundo e cada retorno corresponde a uma lâmpada. Interruptor three-way, né, ou paralelo. É o caso da pessoa, por exemplo, num corredor, né, muito comum num corredor, num lance de escadas, igual está aqui, né, tem um interruptor embaixo e um interruptor em cima da escada. Seria muito inconveniente a pessoa ter que
ligar aqui, e se ela chegar lá em cima, ela vai querer desligar a luz depois de ter passado pelas escadas, né? Não faz sentido ela descer para desligar. Então, vamos ver aqui, ó, a fase está aqui no eletroduto, a fase passa direto, não vai na lâmpada, ela desce até o comando. O neutro vai na lâmpada, depois ele vai até um dos interruptores aqui. E aí tem 3 fios entre os interruptores, né? Essa que é a questão, olha. Então o neutro está aqui, veio na lâmpada, e aí está aqui a lâmpada, olha. Tem aqui os interruptores, olha, interruptor 1, tem 3 fios chegando no interruptor 1 e 3 fios chegando no interruptor 2. Por isso que tem 3 fios, ó. Vamos fazer o desenho aqui do projeto, ó. Então o circuito número 6, fase e neutro chegam na lâmpada. Depois continua aqui, ó, fase e retorno, vem para o primeiro comando. E entre o comando 1 e o 2 tem retorno, retorno e fase. Vamos nos concentrar aqui para entender como funciona. Neste momento, que o interruptor 1 está nessa posição e o interruptor 2 está nesta posição, a lâmpada está ligada. Aqui a lâmpada está ligada. Por quê? Olha, tem neutro nela e tem fase, porque a fase ela percorre esse caminho aqui, ó. Então, se uma pessoa que vai querer desligar, ela muda a posição da chave do interruptor 1. Agora, notem que a fase ela vai estar energizando esse trecho aqui, mas o interruptor 2 não está na posição. Então, ele está conectado a esse fio que não está conectado a nada. Então, a lâmpada está desligada agora. Só que se alguém no interruptor 2 mudar a chave para baixo, conectou de novo, tem um novo caminho agora para a fase chegar aqui na lâmpada, tá? No caso que está desenhado aqui, este fio da fase, ele tem que ser levado de volta aqui, ó, por dentro desse eletroduto, por dentro da caixa de passagem e voltado aqui para cima junto com o neutro. É o que está aqui, ó. Então, um dos conectores aqui é a fase. Fase, ó, que passa por dentro aqui, ó. Aí tem o interruptor 4-way ou mais, né? Aí pode ser quantos você quiser, ó. Tem o diagrama, vamos ver se a lâmpada está ligada ou desligada, no caso que está aqui, ó. Fase, ó, vamos seguir o caminho da fase aqui. Tá assim, né? Ó, a lâmpada está ligada, porque eu consigo percorrer o caminho até a lâmpada. Se a posição do 2, por exemplo, fosse assim, igual o estado que o 3 está neste momento, notem que o caminho, na hora que eu chegasse neste ponto aqui, eu percorreria, bom, o 2 estaria desse jeito, eu percorreria por essa linha e chegaria nesse local vazio aqui, ó. Então a lâmpada estaria desligada. A minuteria e sensor de presença. Então o sensor de presença, ele atua como se fosse um interruptor, porém ele detecta se a pessoa está presente ou não. Então tá aqui um exemplo, né? O sensor de presença está aqui, ele está com um ponto de conexão aqui com a fase, né? E ele vai, bom, ele se alimenta, ele também puxa o neutro para poder alimentar o circuito interno dele, né? Aqui tem uma imagem que mostra o circuito de uma minuteria, né? E aqui então ele se alimenta para poder funcionar, para poder alimentar o circuito principal dele, e ele tem aqui o fio de retorno que vai até a lâmpada. Se ele detectar então a presença de alguém, então ele vai lá e faz a conexão da fase neste fio. Aqui tem o dimmer também, né, conhecido. Bom, aqui tem uma figura de um dimmer. Uma possibilidade de funcionamento do dimmer é fazer o que está mostrado aqui nas figuras 1, 2 e 3, né? Então a forma de onda da tensão que tem nas tomadas, nos pontos de luz, né, é uma forma senoidal. Então notem o seguinte, ó, no eixo X aqui seria o tempo, né? Então T, e aqui no eixo Y a tensão, né? Então a forma de onda da tensão que tem na tomada é senoidal. Então notem o seguinte, ó, frequência 60 Hz aqui no Brasil, né? Então, ou seja, deste ponto até aqui, em termos de tempo, se a frequência 60 Hz é em torno aí de 17 milissegundos. Estou colocando várias informações aqui que talvez não sejam tão pertinentes para instalações elétricas, mas então aqui então tem 17 milissegundos, tem a forma de onda, então essa forma de onda se repete, né, indefinidamente.
O dimmer, então, ó, ele consegue fazer esse corte aqui, ó. Então aqui teve um pequeno corte da onda e depois ela seguiu para a sua forma normal, e tem outro corte aqui na outra, bom, no vale aqui, né? Na figura 2 está mostrando uma situação em que a tensão é zero durante quase metade do tempo, depois ela volta para a sua forma de onda normal. Depois aqui no vale, zero, depois volta para cá. Notem o seguinte, olha, a área abaixo da curva, no caso da figura 2, é essa daqui. É essa área que vai estar ligada à quantidade de energia que é entregue ao dispositivo. Então, no caso da figura 2, em comparação com a área abaixo da curva, no caso da figura 1, a área da figura 2 é menor. E no caso da figura 3, então, tem uma pequena área que está aqui abaixo da curva, né? Que é só esse trecho aqui. Então, o que acontece? A figura 3 é a lâmpada bem fraquinha, a figura 2 é a lâmpada com metade da potência, e a figura 1 ela praticamente no máximo. Essa é uma forma de dimerizar lâmpadas incandescentes, né? A lâmpada de LED, né? Bom, esse slide aqui está usando o material do livro do Creder, também, que é de 2004. Nós estamos em 2020 com lâmpadas LED. A lâmpada LED, dentro dela, tem um circuito lá para fazer o acionamento dela. A mais comum vendida nas lojas elétricas, né? Ela não é dimerizável, né? Então a lâmpada não é simplesmente um resistor aqui que você pode variar a quantidade de potência que vai ser entregue, porque tem todo um circuito atrás. Então existe LED dimerizável, ele é bem mais caro. Então essa questão do dimmer aqui, ela é mais para lâmpadas incandescentes a princípio, tá? Existe LED dimerizável, pode ser utilizado também, mas é muito menos comum no mercado.